Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, eu sempre procuro valorizar as pessoas que entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast, Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje a gente vai conversar com o Everton Campos, né, que é o âncora aí do podcast ID, né? Boa. Que é um podcast lá de Porto Alegre. Guaíba, desculpa. É pertinho de Porto Alegre. Tudo bem, Everton? Fica ali. Tudo certo, graças a Deus. Prazer aí estar aí com vocês. Tava numa resenha aí antes, né, cara? Trocando uma ideia, dividindo pensamentos. E a gente tá aí. Sou o Everton Campos. A gente tem um canal no YouTube hoje chamado ID Falar de Cristo, onde a gente posta lá o episódio inteiro. Também temos nosso Instagram, né? IDFC e podcast. Então segue a gente lá, se inscreve no nosso canal. Vai estar na descrição aqui. Vai ter bastante, tem sempre conteúdo, a gente tem live toda segunda-feira às 9 da noite, aí a gente faz live ao vivo, nosso podcast lá ele é ao vivo, transmitido ao vivo. Nossa. E estamos aí na luta, levando Jesus aí onde a gente puder. Show de bola. E também aqui, né, para não deixar a cadeira vazia, a gente tem a presença do Marcelo. Boa noite, gentalha. Tamo aí. Bem? Tudo bem? Como é que Marcelo tá o também senhor? conhecido como burguês, né? Isto. Só Burguês vou te dizer aqui, é ó, quando tu teu escrever sobrenome? aqui. Isto, burguês, tá? Da burguesia. Só que a verba não veio. É com Z, tá? É Não com é Z? chique, é. Tu escreveu com S aqui, ó. Tem que te corrigir. Ah, tá bom. Fica difícil. E aproveitando o gancho dele ali, né? Segue, curte e compartilha, né? Boa, O trabalho isso aí. do cara aí, seguir adiante. Que isso é o que a gente busca, né? Engajamento. Boa. Essa é a ideia. Everton, explica para nós o que é aí o podcast ID. Cara, o podcast, né, quem for nos seguir e for olhar, vai ver que o escudo ele é um modelo de futebol. Vai ver que Verdade. vai ter uma ideia de que... Para aí, vamos ver. O que houve? Cara, se tu for olhar hoje, né, quem vai nos seguir nas redes sociais, vai entrar no YouTube lá, vai ver a página, vai ver que é um escudo de futebol, né, lembra um escudo de futebol. É um homem carregando uma cruz e, né, tem um cajadinho ali que ele usa de apoio. O podcast, ele foi agora, desde 2016 aí que eu tenho a ideia de criar o podcast, né, fui comprando uns aparelhos. E eu achei que era, né, fácil, né, de fazer. E aí, conforme a gente quer fazer as coisas mais elaboradas, melhor, né, entregar o nosso melhor, a gente vê que não é dessa maneira. Então, se prolongou por algum tempo. Mas o escudo de futebol ali do ID é ID Falar de Cristo, que era um time de futebol que nós tinha. Ah, legal. Como dentro da escola tu não pode chegar lá e com uma bíblia, tipo, então era IDFC, ID Futebol Clube, entendeu? Só que a estratégia era ID Falar de Cristo, sempre foi. Então, a gente teve a escolinha de futebol por um tempo na escola e devido à pandemia a gente teve que parar, né? Mas já estava com 104 crianças, assim, assistidas pela escolinha de futebol. A gente tinha os treinos todos os sábados, o dia inteiro. Lá em Guaíba. Lá em Guaíba mesmo. Então, quando a pandemia veio, a gente acabou tendo que parar com a escolinha de futebol e a gente queria continuar anunciando a mensagem. Aí a gente começou a trabalhar novamente pro podcast, entendeu? Que hoje tá, graças a Deus, tá fluindo aí. A gente tá tentando no mercado, de fato, continuar a caminhada com Jesus, assim, levando o ID Falar de Cristo de uma maneira diferente. A gente só não mudou o escudo porque eu curto o futebol ainda. Mas foi tu que idealizou o podcast, então? Foi. Sozinho tu foi ali. Isso. Botou a cara e a coragem. Essa é a ideia. Tu continua trabalhando sozinho? Como é que tá agora a situação do podcast? Não, hoje tem uma equipe. Tá aqui, ó, tirando foto. Bia, tá nos- Como é que é o nome dela? Tá ali no... Rafaela Rafaela. Barbola. Salve, Parece. Rafaela. Aham. Parece até a esposa do Peter Parker, né? Foto pra tudo quanto é lado, né? É, tem a Segue, Rafinha vai lá, e o tá bem. Alisson, que não pôde estar aqui. Ele tinha prova na escola, né? O pessoal da igreja lá.
que hoje me ajuda na equipe. Mas a ideia do início era fazer sozinho, cara. O primeiro podcast, se a gente for ver lá o primeiro, né, episódio, a gente tá no episódio 19, agora segunda-feira vamos pro 20. Tu vai ver que é eu com o notebook do lado, trocando câmera, só que não tem como tu fazer as coisas sozinho. Então a gente acabou fazendo o quê? Pô, Tu tava quase indo pro Fausto Silva lá, Se Vira nos 30. bah, né? cara, Fazendo era tudo ao uma mesmo loucura. Não, aí tu quer servir água pro convidado, né? Então não tem como tu fazer as coisas É sozinho. muito difícil. Muito Nada difícil. na vida. Não Nada tem na como, vida né? tu consegue sozinho. É que, na verdade, já é do ser humano, né? O ser humano não foi feito pra viver sozinho, né? A gente sempre busca o coletivo. Tudo... Sempre. Deus já viu que o homem tava só e criou Eva pra ele, né? Então, Pois é. desde o Essa é a início única da tristeza criação- que eu tenho. Deus tava tudo certo, tinha que criar, né? Seu difícil. polêmico. Isso é polêmico. difícil. Não, mas tudo bem. Segue. É que a Assunção não tá aqui, a Assunção é minha esposa. É, por isso, né? Mas eu sinto a presença dela aqui, então eu me comporto. E aí tu fala bem sério. Não compactuo com isso. Fala não que compactuo. o pessoal entender, né? Tá, então tu já falou. Tá, mas assim, ó, por que tu decidiu que tu queria fazer um podcast? Cara, tem muita porcaria na internet. Bastante. Começar por isso aqui. Que traz qualquer um pro Ai, cara. Foi bom. Ô, cara, não, mas sabe assim, a questão de geração de conteúdo, cara, tu vai pegar hoje agora é NFC. Vi. Não sei se... Cara, é um absurdo a pessoa lá, teve um cara, o youtuber, a gente não pode falar nome, né, senão... Não, Bem cancelamento processo. vem que vem. A respeito, o cara fez um teste e disse, cara, eu vou provar que a internet é meio imbecil. Aí o cara vai lá e faz uma live teste, porque o cara tem milhões de seguidores e o cara arrecada 60 mil reais em uma hora. Fazendo o quê? As pessoas vão lá e ficam imitando um bonequinho lá, tipo... Então, cara, tu vai pegar a quantidade de lixo hoje que tem na internet. Muito. E hoje, né, o meu Instagram, eu sou um cara muito ativo em rede social. Essa semana nem tanto pelo trabalho, mas... E uma vez, tipo, minha esposa me chamou, fui entrar pro banho. E aí fiquei ali vendo Reels. E aí quando viu, meu celular despertou e ela falou assim, tu já tomou banho? E eu olhei e já tinha passado 40 minutos, cara. Tipo... Te prende. Demais. Aí eu descobri o bem-estar digital no celular, até fica a dica pra galera aí. O bem-estar digital no celular, fui olhar quanto tempo eu ficava no Instagram. Daí, mesmo trabalhando, no ritmo que eu trabalhava, eu ainda passava tipo 4 horas de Instagram. É um aplicativo que monitora o que tu tá fazendo. Não, todo celular tem bem-estar digital. Ah, é? Aí tu Todos consegue ver quanto tempo tu ficou em cada coisa. Em cada aplicativo aparece ali quanto o tempo hábil, tudo que tu fez ali. exato. Os segundos ali. Aí eu botei um bloqueio, cara. Eu peguei o Instagram, tipo, e bloqueei. Tipo, vou deixar 40 minutos só. E Ficou deu. só o WhatsApp pra ti, então. Cara, quando deu 40 minutos, primeira hora da manhã, assim, eu já, estourei. 40 minutos. Eu disse, cara, que loucura, velho. Tu nem vê o tempo passar. Pois é. Fica alienado, né? Então, hoje a ideia qual é que é? Gerar conteúdo que, tipo, alimente as pessoas, né? A gente, lá no podcast, tu vai ver que são testemunhos de pessoas que têm uma vida com Deus, que foram transformados, talvez pela canção, talvez, né, por qualquer coisa Boa. que Deus tenha tocado neles. E eles tenham se saído das drogas, tivessem um livramento, vencido a depressão, né? Porque a ideia é exatamente essa, sabe? Então, a ideia é gerar conteúdo, vou dizer que não seja que a gente tenha o conteúdo mais top, mas gerar algo que realmente tenha valor, tenha peso, assim, não simplesmente uma Que bobagem. faça diferença. Pessoal. Até porque eu acho, né, da minha humildade, que Deus age de todas as formas, né? De diferentes formas, né? Ele é multiforme graça, né? Esse é o nosso Deus, tipo assim, nosso em geral a gente fala. Sim, do cara da diferente da criação. religião. Multiforme graça. Você vai pegar desde o tempo da criação, onde Deus ele colocou um jardim, estabeleceu ordens para o homem não comer do fruto. Então, Deus ele sempre se fez multiforme graça. Ele sempre tratou de nós como filhos, ele queria ter nós perto. Ele criou um jardim para a gente ficar perto dele. E a gente pisou na bola, né, para dar uma variada. Mas, então a ideia é realmente mostrar esse Deus pra galera através do podcast, sabe? Levar realmente uma mensagem de esperança, dizer que, levar pessoas que têm um testemunho, né, que nem, cara, fui para um centro de reabilitação, hoje eu tô bem, graças a Deus, reconstruí minha família. Então, a ideia do podcast é exatamente essa, gerar conteúdo pra internet que consiga abençoar a vida de outras pessoas. E ele perguntou do podcast ali, qual foi a tua ideia de criar, na realidade, um pouco tipo foi a pandemia.
que te empurrou de uma vez por todas a gerar esse conteúdo? Porque, tipo, na pandemia, todo mundo virou digital, né? Sim. Tudo. As igrejas live. Tudo ficou, não tinha mais a presença das pessoas. E hoje existe algo sobre o digital, né? Que é algo que às vezes ele te impulsiona, às vezes ele te atrapalha. Eu sei que depois talvez a gente vai conversar sobre isso. Mas é que hoje eu posso estar muito perto do Emerson. Eu posso estar muito perto do Marcelo. O tempo todo. Cara, eu vou abrir meu Instagram, vou lá olhar, ver se o que o cara comeu, tal. Então hoje te impulsiona a ficar mais perto de algumas pessoas. E a ideia do podcast é exatamente essa, tipo, manter as pessoas próximas de Deus, assim, falar de alguma mensagem, trazer algo de esperança mesmo. Ó, a pandemia é um processo, daqui um pouco ela vai passar e a gente vai estar junto de novo, sabe? Porque muitas famílias perderam pessoas, né? E às vezes as pessoas começavam a colocar esperança, tipo, em vídeos, vou dizer assim, mais, né? Eu acho isso muito válido, né? Porque se tu parar pra pensar, lá atrás, Jesus usava parábolas, né? É a mesma coisa. Se tivesse um podcast, ele provavelmente usaria um podcast. Né? Usa o que as pessoas entendem nessa época. O que as pessoas mais entendem agora e procuram é o podcast, produção de conteúdo. Né? Verdade. Concordo? Com certeza. E a juventude hoje, né, cara? Tu vai pegar a questão de jovens, né, meu? A tecnologia já tá inserida. Os mais antigos, assim, que a gente fala, os mais anciãos, os caras não tem tanto... Bagual velho. Os bagual velho não tem tanto a pegada do podcast, de botar pra assistir. Mas eu conheço uma galera que é o seguinte, meu, busca conteúdo de qualquer forma, de audiovisual. Os caras vão trocar vou ver o que o Emerson postou lá a respeito de audiovisual, né, sobre fotografia, sobre vídeo, a respeito no canal dele, do podcast que ele bateu lá com o Andrew Tavares, que também tem um canal, tá entendendo? Sim. E vou ver qual é a discussão, qual é a melhor câmera que os caras acharam. Então hoje a tecnologia te oferece isso. E com Deus não é diferente, né, meu? Tu entra dentro de um podcast pra tentar entender o que aquele cara fez pra poder vencer aquilo que ele tava passando. E talvez seja a mesma coisa que tu esteja passando. Sim. Aí tu vai usar aquilo como uma ferramenta. A ideia é impulsionar as pessoas para serem abençoadas, realmente. E assim como tu falou, o mundo hoje, ele é digital e ele trabalha para te capturar para dentro do que ele quer que tu consuma, né? Uma coisa que eu notei foi a minha filha. Minha filha, ela tá com 7 agora. E eu comecei a notar que de vez em quando ela tava no celular lá mexendo, né? Aí eu chegava perto e ela mudava a tela, assim, do nada. Direto no Shopee? Né? Aí eu descobri que ela tava assistindo coisa de terror, sabe? De lenda, essas coisas assim. Só que, tipo, na cabeça dela, ela sabia que aquilo era errado, porque quando eu chegava, ela já se escondia. E aí, tipo, eu conversei com ela e corrigi. Só que eu achei que isso era uma coisa que tava acontecendo só com ela. Depois, conversando com alguns amigos, eles começaram a dizer que também ela fica no celular e quando eu chego perto, ela fica escondendo de mim. Aí eu disse, será que ela não tá assistindo isso? E realmente estava assistindo a mesma coisa, sabe? Loucura. Era uma lenda lá que tava tendo na internet lá, coisa, e tipo, uma criança de 7 anos. E tu sabe que aí começa a ser manipulado, né? São idades pra isso. Né? Mas, cara, pra te ver, tipo, a tua criança, né? O que nem o meu tem 10 anos, tu não precisou falar pra ela que assistir coisa de terror é errado. Sim. Já tem. Porque a gente já nasce sabendo. Vou dar um exemplo. Tu já nasce sabendo que roubar é errado. Alguma mentir coisa é errado. te diz, né? Já sabe que tem algo errado em ti. Por que a gente às vezes faz e se esconde? Às vezes a gente age que nem uma criança perante Deus, sabe? A gente sabe que é errado, a gente vai lá, faz, né? Antes aqui na resenha a gente falou sobre o caminhoneiro lá colocar e parar no primeiro lugar lá, né? Eu amo minha família. Eu amo minha esposa, né? E parar na casa de entretenimento em seguida, depois na sequência com a faixa estampada pro beira da rua. Tu acha que ele não sabe que é errado, tá entendendo? Sabe, mas o saber que é errado não evita de tu fazer. Tá entendendo? Então, a gente vai pegar as nossas crianças, hoje elas são moldadas, né? A juventude que tá vindo agora, não essa que tem. Ela vai ser talvez a mais fraca em questão de pensamento por si próprio, sabe? Porque hoje a gente tem uma ideia formada, a gente toma a nossa decisão. Eu tô tomando isso aqui porque eu quero. As crianças que estão vindo agora vão começar a tomar porque fulano tá tomando, Beltrano tá tomando e falou que é bom e deu. Sabe? Pode até não gostar, mas vai tomar. Eu falei num podcast, não gerou corte, por isso que não me criticaram, mas eu vou repetir de novo aqui, porque a gente tava falando esses tempos sobre invasão alienígena, essas coisas tudo, né?
e como é que o mundo se defenderia, né? Aí eu comentei, né, que nem precisaria. Se os alienígenas quiserem conquistar a Terra, é só esperar a geração mais antiga morrer, porque a geração nova não vai saber nem o que fazer. Bah, é louco, né? É. Mas, cara, a gente pega de geração, a maioria dos jovens hoje de 14, 15 anos, os caras não sabem arrumar uma tomada. Porque, ligar 2 fios e fazer uma extensão. Não é um exemplo. Mas o Emerson com 30 também não sabe, então... O que eu já explodi de lâmpada. Eu posso não saber, mas eu tentei. Exato, o cara tenta, até dar certo. Viu que é sério isso que o Jefferson, tu viu quando ele vai tocar nas coisas? Sai daí, tira as mãos. Não, o Jefferson tá apavorado, né? Equipamento, quase 5 mil por mês de equipamento que ele toca. Que vai fora. Mas, cara, sabe, a gente vive na geração mais inteligente. É verdade. Tudo que tu pesquisar no YouTube, cara, tudo. Os caras mostram. Tudo. Sim, tudo. Qualquer coisa. A minha pequena, antes de entrar pra escola, ela já sabia ler e escrever, porque ela precisava escrever o nome dela pra jogar. Então ela aprendeu isso antes de entrar que doideira. pro pré, cara. E uma coisa muito que eu já comentei em outros podcasts que aconteceu aqui, foi na pandemia, a gente deixou a TV sempre ligada no jornal, porque era tudo novo, a gente não sabia o que estava acontecendo. Além dos 2 filhos que tu fez, né? Na pandemia, né? Não fiz nenhum. Na pandemia não fiz nenhum. E aí a gente deixava a TV sempre ligada, porque era notícia, né, cara? A gente não sabia o que estava acontecendo. E aí ela assistia, porque ela ficava na volta, tudo, né? Acabou assistindo, só que a gente não percebia isso. A gente não percebia o que ela estava assistindo junto com a gente. Porque eu, quando eu era criança, eu não gostava de jornal. Nem parava para prestar atenção em jornal. E aí, depois que acabou a pandemia e tudo, ela voltou para a escola, eu me lembro que não precisava mais usar máscara. E aí eu mandava ela para a escola sem máscara, ela voltava com máscara. Aí eu disse, no mínimo a escola tá fazendo ela usar, né? Alguma coisa assim, tudo. Aí até que um terceiro dia lá eu perguntei, o que tá acontecendo? A professora tá te obrigando a usar máscara na escola lá? Porque tem professores que nem estão usando também. Aí ela disse, não, eu peço pra professora, porque se eu não usar máscara eu vou ter que dar dinheiro pra ela. Aí, tipo, conversando com ela, eu me liguei que na pandemia, aqui na nossa cidade, o pessoal que saía na rua sem máscara ou entrava em algum lugar estava sendo multado. Tipo, e ela pegou isso de assistir o jornal, sabe? Mas eu vou te dizer, a pandemia ajudou uns adultos aí, né? Com máscara se casaram, conseguiram casar com máscara, aproveitaram a pandemia, né? Que era difícil. Alguns não tinha jeito, né? Seu comentário é sempre muito inteligente. Não, é só uma observação da pandemia, né? Nem tudo, né? Foi ruim. Tu usou muita máscara na pandemia? Direto. E até hoje em dia minha esposa diz, por que tirar? Tu não volta a usar máscara? Às vezes ela me pergunta, eu digo, mas amor, já acabou? Não acabou a pandemia ainda. A melhor lembrança é da pandemia. A melhor de todas, ela diz. Máscara, óculos e boné ela mandava usar. Te perguntar, Everton, a internet é mais uma ferramenta ou é mais uma armadilha pro jovem hoje? Cara, isso depende muito. Ela é uma ferramenta e também é uma armadilha, mas não só no mundo cristão, para tudo. Por exemplo, o comércio. Quem trabalha hoje com tecnologia, com podcast, o cara tem que estar sempre inovando, criando quadros novos, para o cara poder se manter no mercado, senão o cara não se mantém. Então a gente vai pegar tipo a palavra, ela vai dizer, eu fiz uma anotação aqui, ó, em Mateus 6, 22, 23. Né? A Bíblia vai dizer o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que é isso, sabe, a candeia? O que tu tá vendo? Cara, o que tu tá vendo, ele vai mudar o teu comportamento. O que tu assiste, assisto só conteúdo de violência, principalmente com uma criança, tá? Assisto só filme de guerra, de luta. Tu acaba gerando aquela característica da pessoa de maneira que tu tá enxergando o que ela tá fazendo, sabe? Se a gente for pegar o que Jesus ele fez, né, na sua passagem na Terra, todas as vezes que alguém se aproximava dele, ele convidava para ser o quê? Seguidor. Tipo, vem ver, vem e veja, vem e veja. Por quê? Porque ele queria que as pessoas vissem aquilo que ele fazia, onde ele andava, o que ele comia, sabe? Então, a ideia de aproximar as pessoas de pessoas boas é ok, show de bola. Mas dentro da internet não tem só pessoas boas. Tem muitas pessoas que conduzem, principalmente o público infantil, para outro lado, né? Usa uma máscara, né? Exatamente. Cara, eu falo pro meu filho, sabe, o Murilo tem 10 anos e seguido ele tá, não sei se eu posso falar a palavra, talvez de repente corta bobado. Pode falar.
Tipo, eu falo pro meu filho, cara, por que tu tá assistindo esse abobado? Cara, é um louco nego velho, mais velho que eu tô com 32, e o cara fingindo que tá uma criança. É o seguinte, meu, o lucro do cara com canal do YouTube, o que as famílias compram de produto de um abobado, tá ligado? Porque o cara que não pode ter um parafuso legal. Então, a internet, é real, a internet ela tem o lado bom, claro que tem, e também tem o lado ruim. O que é o lado bom na internet? Hoje, cara, tu tem acesso a pessoas, como é que eu te conheceria? Eu moro em Guaíba e tu mora em Pelotas, provavelmente durante a nossa vida, se nós se cruzasse, Sim. ia ser, sabe, algo num evento, porque tu trabalha com evento. Tá entendendo? Provavelmente seria assim. Mas, tipo, a internet hoje faz o quê? Não, cara, eu tô aqui num lugar hoje, né? Tô em Pelotas participando de um podcast, bora fazer barulho. Tô aqui com o Emerson, tô com o Marcelo, com o Jefferson. Os caras que eu não conhecia, a internet me proporcionou isso. Bom, legal. Mas também proporciona muita coisa ruim. E quando a Bíblia ela vai falar sobre o espelho, sabe, sobre os olhos ser o espelho, cara, por que tu acha que hoje a ideia da internet é te prender? Se tu for pegar o público, existe um índice de pessoas que elas são consumistas que é mínimo. Só que esse público mínimo de consumistas de produto que elas veem na internet sustenta um mercado gigantesco. É assim. Isso é a indústria do consumo, né? Indústria do consumo. Aí tu imagina, tipo assim, o que tu tá enxergando que hoje tu não paga pra enxergar, que teoricamente é de graça. E tudo virou comercial. Cara, tudo vira comercial. Tá te conduzindo pra onde? Sabe? Tu vai pegar TikTok, as dancinhas do TikTok fazem, né, menção totalmente à pornografia. Aí tu pega um homem que ele é casado, começa a assistir TikTok. Normalmente, né, nós somos homens, tu vai assistir uma pornografia e provavelmente vai gerar masturbação. O que os teus olhos estão vendo naquilo ali? Nós somos casados, tá? Tenho a minha esposa, os meus olhos são dela. Assim como eu quero que os dela sejam meus. Aí eu tô dando uma liberdade para quê? Eu faço com que aquilo que eu estou enxergando na internet vai gerar algo que vai refletir dentro do meu casamento. Por quê? E isso já foi provado cientificamente, né? Porque libera uma substância no cérebro de prazer imediato, que é que nem o usuário de droga. Dopamina. Cada vez tu vai precisar fazer mais, e quando vê tu tá no troço que Exato. do controle. E é exatamente isso que hoje, imagina, cara, é louco a gente falar isso, né? Mas na minha época do videogame, jogar Mario, cara, que tu tinha que fazer pra cima e pra baixo pra voar, quando pegava a peninha, já era tipo, uou, o cara voava. Cara, hoje tu pega o celular, tu baixa Free Fire pura de paraquedas, pega a rifle, dá Muita zoom, coisa. bota escudo. Não tem como tu tirar isso de uma criança, cara. Porque se fosse nós na época dele, cara, provavelmente tu ia querer também ficar com aquele celular na mão. Desestressante, né? Exato. Aí tu vai pegar os vídeos, cara, engraçados. Cara, Tá rindo à toa. tu começa a assistir, só tem ninguém na tua volta, cara. Tu tá lá rindo A de um minha esposa faz nada, eu escuto ela gargalhando lá. Aí eu vou ver, nada a ver. Nem é tão engraçado assim. Mas o intuito dela estar assistindo ali talvez trouxe alguma memória, alguma situação que trouxe aquele prazer da risada, que trouxe trouxe aquele momento de felicidade e ela começou a rir. E nós somos assim. Então, o que a gente assiste, cara, o que a gente dá liberdade para os nossos olhos ver, muda completamente, talvez até o que a gente vai começar a fazer da nossa vida. Exemplo, cara, né, falando da Bíblia ali, quando Jesus ele diz para as pessoas, vem e veja, esses caras mudaram de vida, velho. Os caras mudaram de vida. Os caras eram pescador, abandonaram a pesca e foram viver uma vida com Jesus, sabe? Os caras eram cobrador de imposto, os caras viram algo em Jesus e começaram a andar com ele, largaram aquilo que faziam de errado e começaram a fazer o certo. Por quê? Porque eles viram alguma coisa. E hoje tem, eu vi que o podcast lá do Bora Fazer Barulho, o cara deu uma dica sobre a música, que foi um achado que fez com que essa pessoa fosse liberta das drogas e venceu o crack, que é uma droga extremamente agressiva. Cara, será que se eu me dedicar pra música, será que eu não consigo vencer esse vício também? A internet te oferece isso. Sim. Se eu quiser olhar com esses olhos. Se eu quiser olhar com os olhos, outros olhos, eu posso dizer assim, o que esse cara sabe sobre ser liberto ou não ser liberto? Tá entendendo? Que nada, quem liberta é Deus, sabe? Isso. E na verdade não. Quem disse que Deus não usou a vida de uma pessoa para tocar um violão para essa mulher ou para esse homem, para ele ser liberto de fato? Ele viu algo, despertou algo
ocular nele, nos olhos, que fez com que ele mudasse de vida de verdade. Essa é a ideia da internet. As coisas boas e ruins. Tu tá falando de conteúdo, né? E como é manipulado. Muitas coisas que na nossa infância nos ajudaram, tipo desenhos ou alguma história. Tipo o Dragon Ball, né? Que ajudou, né? Sim, esse não conseguem. Tentaram lacrar com ele. Mas a gente fala muito dos lacradores, né? Que estão tentando mudar as histórias antigas para afetar a nova geração, né? E eu sou pai, né? E eu tive uma formação de desenhos e coisas que eu consumia que me ajudaram muito a mudar meu caráter. Porque sempre passava, né, tipo He-Man, passava no final ali uma moral, essas coisas Mas assim. antes disso vinha a pauleira, né? Assim. Certo, tem que ter a pauleira. A pauleira antes, né? E aí, pra ensinar minha filha, eu pensava, nossa, o que tem de desenho agora que eu posso mostrar pra ela? Aí eu comecei a tentar ver o que ela assistia. Cara, umas coisas assim que, sabe, era só pra fazer consumir, pra comprar brinquedo. E aí, quando eu fiquei sabendo que a Netflix ia fazer o live action do One Piece, que eu sei que tem várias lições de moral, eu fiquei feliz e preocupado, porque eu disse, se eles não seguirem o que estão fazendo agora, eu vou ter o que mostrar pra minha filha assistir junto. Mas pode acontecer que nem aconteceu com a Branca de Neve, né? Que distorceram toda a história agora, né? E, cara, eu não vou mostrar pra minha filha. Nada Século a ver. XXI. Nada a ver com o que é. Uma coisa que vai... Na nossa época tinha ursinhos carinhosos. E aí, cara, deu certo, graças, né? A gente não pode falar o nome de Deus em vão, mas expressando graças a Deus. Já falou um. Anota aí, Jefferson. 2. Não pode mais de 10. Eu 5. primeiro dei uma sondada, né? Pesquisei como é que ia ser os episódios, ia ser mais ou menos como eu tinha assado, se não ia ter nada de distorção. E eu vi que ia ser legal, eu convidei ela, a gente maratonou a série junto, cara. E aí ela aprendeu que tu não pode ficar mentindo toda hora, porque quando tu disser a verdade, num momento difícil, ninguém vai acreditar em ti. Eu sabia do que Pedrinho tem que ajudar Lobo. Os amigos, tudo. Cara, e aí começou a mudar a cabeça dela, que ela já tava procurando até coisas diferentes no celular, que depois eu fui ver, ela já tava procurando outras coisas, sabe? Começou a se interessar mais nas coisas que eu assistia antes e tudo. E é mais ou menos isso aqui de procurar a coisa certa. E na realidade não adianta tu dizer, hoje em dia, claro, óbvio que tem o não, né? Eu também sou pai, mas o não pode, é proibido, é pior ainda. É pior ainda. Eu nunca falo. Porque causa mais curiosidade ainda. Eu não falo isso. Então tu tem que explicar. O meu pensamento é o que eu usei com as minhas filhas e acho que deu certo. E tu tem que explicar. Tem que mostrar, explicar. Claro, dentro do possível, né? Tu não vai mostrar tudo, né? Mas eu tento tentar mostrar algo isso. melhor. Eu tento mostrar sempre algo melhor. Ela gosta, sei lá, vamos dizer, ela gosta do Felipe Neto, por exemplo, né? Aí, tipo, eu não gosto. Aí eu vou lá e, tipo, procuro algo na internet que eu gosto, que eu sei que vai ser bom, e mostro pra ela o quanto mais divertido é assistir aquilo ali. Tipo, que nem o pessoal do Gato Comeu, que teve agora aqui, que é um musical infantil de Pelotas, que tem uma qualidade muito boa e passa mensagens boas também. Eu tento fazer assim, sabe? Eu sei que isso que tu falou é exatamente quando proibiam as gurias de namorar, aí mesmo ainda. Que elas queriam namorar na nossa época, né? É verdade. Cara, é que a gente precisa entender algo, né? É muito difícil pra mim falar sem falar de Deus ou de Jesus, tá? É o meu mundo, perdão. Mas assim, Satanás, ele não tem poder de criar nada. Então ele transforma. Como? Antigamente os desenhos eles passavam uma linguagem X. O que a gente vê nas igrejas antigamente? Mais manifestação do mal, vamos dizer assim, né? Aí o que aconteceu? Ele descobriu, né, que a ideia dele é atingir a criança desde a formação, porque é mais fácil tu moldar a mente de uma criança de 5, 6, 7, 10, 12 anos do que tu mudar a cabeça de um adulto. Então, ele não tem poder. O que ele fez? Ele começou a transformar, que nem os filmes, os desenhos mais antigos, remixar da maneira que ele queria que as crianças entendessem, trazendo linguagens ao qual, né, a gente sabe que é errado e fazendo com que as coisas elas sejam, sabe, distintas da essência que ela era, sabe? Que nem quando a gente fala que não é pior porque gera curiosidade daquilo. O primeiro pecado do mundo, ele entrou pela curiosidade, né? Deus disse para Adão, não coma do fruto. E ele explicou o porquê, que nenhum pai fala pro seu filho, não toma isso aqui. Por quê? Porque faz mal, isso.
Aí Deus fez o quê para ele? Ó, falou não. Só que Deus já sabia da consciência do homem. Ele ia ficar olhando para aquele fruto e dizer assim, porque o fruto era bonito, né? Se fosse feio, o cara não ia nunca nem pensar em comer. O fruto era bonito. Depende, tem fruto que tu paga aí, é feio e come igual, né? Ainda paga, o que é pior, né? Mas depende de como é vendido, né? É. A maçã teve um bom vendedor. Teve um bom Teve, vendedor. né? Um baita E vendedor. tu vai pegar, por exemplo, assim, o que aconteceu? Despertou uma curiosidade. Por quê? Satanás chega em Eva, né? E diz pra Eva, se tu comer, tu vai ver tal coisa. Ah, mas a gente não pode. Ele sabia que não podia. E sabia o porquê. Aí o que aconteceu? Comeu do fruto. Porque ele tinha curiosidade pra saber o gosto que tinha. Sabe? E hoje é exatamente isso que a indústria, né, da tecnologia, da internet está desperta. Ninguém vende um curso. Quantas vezes a gente já entrou numa live que o cara disse que ia despertar um gatilho para vender ou de marketing? Não. O cara te induz a uma live que ele vai explicar o produto dele e vai dizer para ti, agora tu quer saber mais? Clica aqui. 10 vezes de 87,90. É exatamente, porque te induz a uma curiosidade. Pô, mas se o cara conseguiu, eu também talvez consiga. E ele desperta aquela curiosidade de quem vai comprar. Então é isso que hoje a internet ela traz para nós, né? Vou te fazer uma pergunta, né, Everton, mas tu vai responder depois do intervalo, que a gente vai fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores. E a pergunta é, os influenciadores no mundo gospel são importantes ou a gente deve ouvir só os pastores? Daqui a pouquinho o Everton vai responder. É rapidinho, a gente já volta. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. Júnior Costa, cabelo, maquiagem, fique mais linda com um atendimento VIP voltado para você. Rua Andrade Neves, 1156, Pelotas RS. Júnior Costa, venha pra cá, você também. Quer ficar bem informado? Então conheça a Satolep Notícias, uma das páginas de notícias com maior credibilidade e serenidade de Pelotas, para manter você informado no seu dia a dia. Além disso, oferecemos preços acessíveis para parceiros. Satolep Notícias. BaterTech, loja especializada em baterias. E como especialista, só tem as melhores marcas. Na BaterTech você encontra linhas como Moura e Pioneiro. Também teleentrega e instalação grátis. E sempre pronto para atender também o pessoal da boleia e do campo. Isso mesmo! Ali tem também baterias para veículos pesados, caminhões e máquinas agrícolas. Fica a dica também para os garagistas, porque tem um preço especial para a revenda. BaterTech, loja especializada em baterias. Tá precisando de uma reforminha ou tá construindo? A Doutor Box te ajuda. Lá você encontra tudo em vidro comum ou temperado. Opções de porta-janela, espelhos, muro, telhado, além do melhor custo em box para banheiros e muito mais. Traga seu projeto para a Doutor Box. Excelência em instalação. Tá esperando o quê? Entre em contato e faça o seu orçamento. Doutor Box. Qualidade garantida. Na Fruteira e Mini Mercado ND, você encontra os mais variados tipos de frutas, verduras, legumes, sempre fresquinhos, além de uma enorme variedade de produtos no mini mercado. E também na padaria tem pão quentinho todos os dias. Fruteira e Mini Mercado ND, as melhores ofertas com a melhor qualidade para você. Gênesis Turismo. Há 5 anos se destaca no mundo das viagens e fretamentos, oferecendo experiências de turismo e transporte de qualidade incomparável. Vans executivas são perfeitamente adequadas para viagens estaduais e interestaduais. Todas as vans são inspecionadas pelo Inmetro e operam com uma equipe altamente treinada e dedicada. Na Gênesis Turismo, sua segurança é prioridade. Todos os passageiros são segurados para garantir tranquilidade durante toda a viagem. Além disso, oferece o melhor custo-benefício em traslado para o aeroporto de Porto Alegre. Gênesis Turismo, confiança e conforto ao viajar.
E Pelotas tem a melhor casa de bebidas, é a Primus Prime Chopp, representante do chopp Gazapina, uma verdadeira delícia. Se você ainda não experimentou, experimente. A Primus Prime Chopp é uma conveniência com um mix de bebidas para todos os gostos e paladares. E ainda conta com a sensação do momento. Passe e pegue seu super kit ou copão. Também tem aluguel de chopeiras e sem taxa de aluguel. Não perca tempo, entre em contato e faça já a sua reserva. Primus Prime Chopp, melhor casa de bebidas da cidade. Atenção! Para cortar a lenha do churrasco, devemos contar com a nossa maior aliada, a Motosserra. A Rimac tem uma linha completa de motosserras Toyama à pronta entrega esperando por você. Então, você está precisando de uma motosserra ou uma roçadeira nova? Vai na Rimac. Na Rimac você também encontra geradores de energia de ótima qualidade e a pronta entrega, além de bomba d'água, cortador de grama, perfurador de solo, lava-jato e compressor, dentre outros maravilhosos produtos, todos eles esperando por você. O lugar certo é na Rimac Motosserras e Roçadeiras. Tua caranga tá meia caidinha? Eu tenho o lugar certo para te levar ela. Mecânica Trust Car. Lá a gurizada faz a revisão e o conserto de freio, suspensão e motor. Além de uma lavagem profissional que vai deixar o seu carro e a sua motoca brilhando. A Mecânica Trust Car também oferece um serviço de vistoria cautelar, que é uma vistoria completa de mais de 170 itens, para saber da procedência e as condições do veículo. Assim, o novo dono sabe o que está comprando e que está fazendo um bom negócio. Ficou interessado? Então entre em contato com a Mecânica Trust Car. Tá curtindo aqui o nosso podcast? Quer ser um apoiador aqui e divulgar a sua empresa? Me chama no direct, que eu te explico como funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta, pessoal, aqui no podcast Bora Fazer Barulho. Hoje um episódio especial, que a gente tem a presença de outro podcast aqui. A gente tá com o Everton, do ID Podcast. Boa. ID, não é IT a coisa, é ID. ID Podcast. É isso aí. Você sabe que esse filme do It me traumatizou, né? Quando eu era criança. É, se nota. Por quê? Não, nada. Tá. Eu custei a voltar a confiar em palhaço, né? Por falar nisso, eu tô aqui, né? Tá bom. Antes do intervalo, eu perguntei pro Everton se os influenciadores do mundo gospel são importantes ou a gente deve escutar só os pastores. São importantes, cara. São importantes. Eu vou te falar assim, ó. Hoje, a internet, o que tu pesquisar de conteúdo, tu vai encontrar. Seja no Instagram, no YouTube, Facebook. Mas o que é o ouvir os pastores ali? É assim, eu falei até para um pessoal agora há pouco tempo. Às vezes a gente, a expressão é paga pau, dá moral para quem tá longe, né, da gente. Ah, eu conheço um cara, tu não conhece. É o que a gente falou sobre rede social. O cara talvez ele tá postando uma foto feliz com a família, na verdade ele não tá feliz, tá? Mas ele vai lá e vê, incentiva, enxerga uma referência num cara que tá do outro lado do planeta. E o que isso é? O que eu falo pra galera normalmente quando eu já dei algumas sarrafadas, que nem o pessoal fala, ah, não, mas fulano, eu disse, cara, fulano é bênção. Paulada. Mas quando tu tiver uma crise de ansiedade, tiver passando por um problema, manda mensagem no Instagram pra esse cara, vê se ele vai te responder. Não vai te responder. Mas agora o teu pastor que, tipo, tá na tua igreja, tu vai mandar mensagem pro cara, tô desesperado aqui, cara, ele vai te responder. É certo que vai te responder. Algum irmão da igreja próximo, que tu tem contato, que tu anda junto, o cara vai te dar um auxílio. Então não é que não sejam importantes, são importantes. Músicas, palavras, mensagens, cara, isso é bênção. Só que a gente tem que aprender a valorizar aqueles que estão bem pertinho de nós. Tem que aprender a valorizar aqueles que estão do nosso lado. Porque quando o cara enxerga de longe, parece que é tudo mais bonito. Quanto mais perto a gente vê, mais perto a gente chega, mais defeito a gente enxerga. Tá? Exemplo, a gente está numa sala branca, né, que a parede a gente olha nas filmagens, ela é lisa, branquinha. Se a gente colocar chegar mais perto dela, a gente já vai ver algumas porosidades. Se a gente se aproximar mais microscópica, a gente vai ver cada vez mais defeito naquela parede. Vai ver que ela não é tão lisinha quanto a gente achava que era. E assim é a nossa rede social hoje. O Instagram é isso, né? A gente mostra o que é, cara. Ninguém mostra quando come pão com ovo em casa.
pessoal mostra quando come um sushi, quando come um hambúrguer diferente. Todo mundo é feliz na internet. Todo mundo é feliz. E, na verdade, não funciona dessa maneira. Então, cara, a gente precisa aprender. É importante os influenciadores? Cara, cuida bem o que tu escuta, sabe? Conteúdo que tu absorve. Que tu absorve, exato. Pra quem tu tá dando, né, margem pros teus olhos, né? Pra quem tu tá emprestando os teus ouvidos. Mas valoriza o teu pastor que tá perto de ti, sabe? Aquele cara que quando tu pede uma ajuda, o cara tá ali, estende a mão pra ti, te carrega pra um lado e pro outro. Essa é a Sabe moral. que isso aí, aproveitando o gancho dele do Instagram aí, eu marquei com uma menina, né, antes, porque agora eu sou casado, né? E no Instagram eu vi ela era bem bonita, bem bacana, né? Assim, parecia essas famosas aí da cidade aí, que tipo a Melissa, tipo a Gabi Croft, tá ligado? Quando eu cheguei lá, cara, parecia a freira do filme. E no Instagram não era. Mas sabe que eu já dei vários furos de quando a pessoa chegou aqui, eu disse, nossa, eu achei que tu era mais alta. Bah. Direto. E ao contrário, nossa, como tu é alta, né? Tipo, a Alicia que teve aqui, a foto final a gente fez com ela sentada. Eu disse, não imaginava que tu Quando eu chego e te enxergo, diz assim, nossa, como tu é simpático, né? Não entendi. Então tá. A próxima pergunta, agora, deixa eu ver aqui. Tu tem pergunta aí fazer? Eu acho que eu queria tenho fazer uma aqui. pergunta Deixa sobre eu ver. série pra ele. Sobre série? É. Não sei, pode falar do Lúcifer, não? Pode falar. O que tu acha das séries assim, tipo Lúcifer? Cara, não assiste, velho. Não. Não. Nada. Cara, tu vai pegar um nome que vai trazer um anjo que tem um nome maligno, que teoricamente ele é um super-herói, velho. É o que eu falei, tipo, há pouco tempo atrás. Eu falei assim, ó, Deus pode criar qualquer coisa. Ele criou o mundo. Falou e deu. Satanás, ele só tem... Lúcifer era um anjo, né? Que foi Ele derrubado só, por Deus, né? ele só pode transformar as coisas, ser maleável. Exatamente o que hoje a nossa civilização tenta fazer. Pega coisas que eram ruins e tornam elas boas. A gente podia trazer vários assuntos polêmicos sobre isso, sabe? Concordo. Vários. A respeito, várias coisas sobre isso. Por quê? Porque hoje são coisas que teoricamente são normais e que nunca foram normais, sabe? Então, cara, meu conselho, não assiste, velho. Não assiste. Independente se é moda, independente se é top 10, não assiste, cara. Não empresta os teus olhos pra isso. É perigoso, porque querendo ou não, a gente é influenciável, né? Uma das coisas que eu sempre falo pra quem tá junto comigo, que eu não gosto, é de palavrão. Não gosto de ficar falando palavrão perto de mim. Não porque eu acho, sei lá, falta de respeito, não. Mas é porque, cara, são palavras negativas que atraem coisas negativas, sabe? Quando vê, tu sabe, uma situação que foi pra aquele lado, não poderia ir se tu tivesse agido de um jeito diferente, sabe? Só por falar. E aí, isso eu concordo contigo. Ainda mais algumas pessoas que não estão preparadas para assistir algumas coisas, né? Até como conteúdo de filmes religiosos, né? Com certeza. A gente já teve várias polêmicas de quererem cancelar filmes bíblicos porque mostrou a realidade de uma época e muita gente não aceitou. Não aceitou. Verdade. O próprio filme, não sei se tu chegou a assistir na época, O Paixão de Cristo. Né? Cara, o ator que fez O Paixão de Cristo, depois ele... Foi cancelado. Né? Ele não conseguia mais trabalho em Hollywood. E o filme é top. O filme é top. Teve uma foi o Mel Gibson que produziu aquele filme. E o Mel Gibson falou pra ele, cara, tu quer fazer esse filme? Dificilmente tu vai conseguir outro trabalho. Agora ele tá com outro filme, né? Bem polêmico também. Que... me esqueci o nome do filme agora, mas fala sobre sequestro de crianças, né? Som da Liberdade. Tu vai falar sobre... O Andrew tá aqui, eu tô falando com... O Andrew tá aqui nos bastidores, que é do canal... Producena. Tu vai falar sobre esse filme? Vamos ver se vai ter coragem aí de botar lá no YouTube. Já tá lá? Pô, massa, cara. Não vi, esse não passou pra mim. Massa. Então procure depois no canal lá, Producena. Vamos procurar, vamos assistir. Como que tu se tornou um evangélico? Tu já nasceu numa família evangélica? Não, cara. Não nasci. Até tive o privilégio, um ano e pouco atrás, e aí deu eu mesmo batizar minha mãe, né? Cara, nossa, bacana. Cara, vou te falar que a minha maior experiência com Deus foi essa, assim. Tipo, ver a minha mãe descer as águas. Não, cara, não nasci, fui pela dor. Inclusive, o cara que me apadrinhou aí do canal Producena na época quando eu me converti tá aqui, que é o Andrew Tavares aí, meu irmãozão. Fui pela dor, velho. Passei por uma crise, pensei em me matar. Caraca. Exato. E aí, tipo, na época que eu era muito zoeira no colégio, né, meu? Por isso que quando o Marcel tava falando, eu faço umas piadinhas, daí eu falei, cara, faz parte. Meu, era muito zoeira mesmo, de verdade, assim.
E eu zoava muito. E eu descobri o amor de Deus através da vida desse cara aí, porque eu zoava ele na escola às vezes. E aí, tipo, quando eu tava na maior crise da minha vida, tava de joelho lá numa igreja gigante, tava lá chorando, não sabia nem por que tava chorando, não sabia o que eu queria da minha vida, se eu tirava a minha vida, pra que era a minha vida, não tava mato sem cachorro, que nem a gente fala. E aí eu sinto um abraço de um cara, de uma pessoa, não abri os olhos pra ver quem era, e quando eu vi era o Andrew, né, meu? E aí, cara, ali, de fato, sim, tirou minhas dúvidas, eu comecei a ler a Bíblia, e aí que começou a minha caminhada com Cristo mesmo. E a gente tem uma caminhada eterna, né? A graça de Deus, ela precisa te aperfeiçoar dia após dia. Cara, Quanto tempo tu... já faz... O Murilo tá com 10 anos, faz uns 11 anos, por aí. Tu já era casado? Não, a gente casou em 2017. Mas a gente tá junto, eu e a Tamires, minha esposa, desde 2007. Tá, então ela pegou a tua transição. Pegou a transição. Nós, né? A gente se converteu meio junto, sim. Na verdade, ela saiu da igreja pra ficar comigo, né? Sabe aquilo de, não pode? Que a gente tava falando no começo Sim. ali. Tipo, ela era da igreja, frequentava a célula e coisa, e eu não, né? Na realidade, ela deu um migué, ela deu uma curva. Ela saiu e disse, eu vou buscar ele, vou trazer ele pra dentro da igreja. Exatamente. Foi isso que ela fez, né? É que deu certo. Não aconselho ninguém. Mas Não deu aconselha, certo, né? né? Aconselho Mas ninguém, deu ela certo, faz aí. sabe? Faz 17 anos que a gente tá junto. Tô com 32, metade da minha vida. Na realidade, tu tem que agradecer ao Papai do Céu que te botou essas duas pessoas na tua vida. Todos os dias. É massa, mas fazem parte das minhas orações aí. E por muito tempo eu orei, né, cara? Senhor, que valor vai... A Bíblia vai falar em Apocalipse que dos fins dos tempos, que as ruas vão ser de ouro, que vai ter os anjos, que lá não vai ter ranger de dente, não tem choro, não tem lágrima. Então a Bíblia te traz algo muito lindo sobre o céu, né? E algo terrível sobre o inferno, mas... E eu orava pra Deus, sabe? Mesmo entendendo quem Jesus era na minha vida, que Ele tinha me libertado, que tinha me salvado. Eu orava pra Deus dizendo, Senhor, que valor vai ter pra mim o céu se eu não tiver com a minha família? Tipo, meu pai, minha mãe. E aí, graças a Deus, né, cara? Uma longa caminhada, né? Graças a Deus por isso. Hoje eu tenho a minha irmã que serve comigo, a irmã Carol. É a primeira que participou do podcast lá. O primeiro episódio é com ela, assista lá. E depois eu tive o privilégio de batizar minha mãe. O meu pai tá por um fiozinho e a minha outra irmã também por um fiozinho, sabe? Então hoje eu consigo ver a boa mão de Deus, assim, guiando, né? Pro caminho do bem, com ele no céu um dia. Nossa. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui. A gente tá estourando nosso tempo já. A gente se perde. Que horas são aí, Jefferson? Eu não entendi o que é isso. 40? Tá. Quais são os desafios enfrentados... Vou mostrar aqui pra ninguém ver. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ninguém viu. Depois tu corta. Tá, que horas são? Deixa eu fazer mais uma pergunta então aqui, Everton. Quais são os desafios enfrentados pela comunidade evangélica ou cristã, né, hoje em dia? Cara, o maior desafio hoje é tu falar do arrependimento. Admitir que tá errado? Não. Como é que eu vou explicar? Assim, ó. Jesus, ele opera várias curas na Bíblia, tá? Não vou citar os versículos aqui para não ficar maçante. Mas se tu colocar no Google quais versículos falam sobre cura, onde Jesus curou, vai ter vários. E Jesus, ele fala... tem várias curas que ele opera e nenhuma delas ele fala sobre uma festa. Mas em Lucas vai falar de 3 parábolas que são muito conhecidas. O filho pródigo, a ovelha perdida, tem canções que falam sobre isso, e a dracma perdida. Então, Jesus estava numa multidão de gente, ele olhou vários públicos diferentes, tinha mulheres, tinha pais e tinha pastores ali de ovelhas, e ele tinha que explicar o reino do céu para essa gente, entendeu? Ele estava num sermão. E ele começa explicando, aí ele fala, é como uma mulher que perdeu a dracma, quando ela encontra, ela não fica feliz. Assim também é o reino do céu, sabe? Para aquele que se arrepende. A ovelha perdida termina com a mesma coisa. O pastor, quando encontra a ovelha que estava perdida, ele não chama os seus amigos e comemora, sabe? Há uma festa também quando um pecador se arrepende no céu. Quando o filho pródigo retorna à casa, o pai manda matar um bezerro e fazer uma festa para comemorar que o filho estava retornando para casa. Assim também é o reino do céu. Hoje, com tanto conteúdo na internet falando que Deus ele é amor, 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 é muito difícil tu falar que para receber o amor tu precisa se arrepender. O que é o arrependimento? É tu gerar algo dentro de ti
que tu realmente sabe, cara, eu abro mão daquilo que eu fiz de errado e eu não quero fazer mais. Aquele que usava droga, cara, eu não quero mais usar droga e eu vou, de fato, viver uma vida reta, buscar minha família de volta, reconquistar as coisas. Eu me arrependo de ter usado droga. O adúltero, ele se arrepende de ter adulterado. O mentiroso se arrepende de ter mentido, sabe? E realmente gera uma vida transformada. Hoje a maior dificuldade dentro do mundo do cristianismo, dentro do mundo evangélico, das igrejas, é tu trazer o arrependimento para uma igreja. Por quê? Porque com tanto conteúdo falando que Deus é amor, é amor, é amor e que vai te amar até que no fim da tua vida, é muito difícil tu falar que alguém precisa se arrepender de algo. Para tu se arrepender de algo e ser aceito por Deus, tu tem que confessar aquele arrependimento para alguém? A palavra vai falar que, em Tiago, vai falar que tu precisa confessar para um amigo, para alguém, para que haja luz. O que é esse confessar? Cara, Mateus 6,6 vai falar o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta, vai em secreto, busque o teu pai que está em secreto. Jesus está dizendo o que para o pessoal da época? Está dizendo o que para nós? Ele está dizendo assim, cara, tu tem algo que tu queira falar com Deus? Se hoje o véu ele se rompeu, tu não precisa que um pastor interceda por ti. Vou dar um exemplo. Em Êxodo 24, se eu não me engano, vai falar que Moisés subiu ao monte. Não me lembro, eu não vou pesquisar aqui agora, mas se eu não me engano, no livro de Êxodo vai falar que Moisés subiu ao monte. E quando ele sobe ao monte, ele convida o povo para subir com ele. E o povo fica com medo e não vai só Moisés. E ele passa lá 40 dias e 40 noites no monte, tendo comunhão com Deus. Quando ele volta, o povo fez uma estátua de ouro. Sabe? Sim. O que é isso, sabe? O povo, as pessoas sempre esperam que o Emerson faça alguma coisa, que o Marcelo faça alguma coisa, que o Everton faça alguma coisa por elas. E o que é isso, confessar o arrependimento? É tu entrar no teu quarto e tu fazer por ti mesmo. É isso que Deus está dizendo. Cara, faça por ti mesmo. Tu quer te arrepender? Confessa teus pecados para mim, sabe? Confessa teus pecados para Deus. Não adianta só falar. Tem que realmente se arrepender. Realmente, mas a gente busca o arrependimento. Quando tu confessa, principalmente quando a gente fala, sabe assim, quando a gente fala para alguém que tem a capacidade de segurar o fardo contigo. Porque às vezes tu quer conversar com alguém que tá mais no buraco que tu, entendeu? Entendi. E aí tu acaba os dois, em vez dos dois voltar para dentro do barco, vai os dois pro fundo do oceano. Entendeu? Tá. Só parar de se conversar comigo. Não. Então entende que a gente precisa ter amigos, sabe, mais chegados que irmãos, né? Provérbio 17 diz que na angústia, em todo tempo haverá um amigo, mas na angústia nascerá um irmão. É tu entender que é o seguinte, cara, o cara não vai te julgar. E o amigo não é aquele cara que vai te dizer assim, não, meu, beleza, ok. Não, aquele cara vai dizer assim, meu, te liga. Somos todos casados aqui, né? O amigo é aquele que vai dizer, meu, te liga, olha como é que tá tratando tua esposa, velho. Eu acho que é o seguinte, o teu filho tá viajando, sabe? Fez isso. É aquele que fala o que tu precisa ouvir, não o que tu quer ouvir. O que tu quer ouvir, exatamente, sabe? Então, mas as pessoas hoje querem ouvir o que elas querem ouvir, não um amigo que fala a verdade mesmo. A maioria é isso. É difícil, né? É difícil, muito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a capacidade de falar a verdade e a gente tem uma dificuldade de ouvir a verdade, sabe? A gente gosta de falar, mas quando alguém vem nos trazer algo que a gente precisa melhorar, a gente diz, para com isso, velho. E na real... Eu não sou assim. Na real não funciona desse jeito, sabe? Paulo, ele vai trazer algo que é muito forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando a gente reconhece que, cara, nessa área eu sou falho. Vou falar algo. Eu nunca tive problema com bebida, nunca bebi na minha vida. Não por cristão ou não, fui entrar pra igreja com 20 e poucos anos. Mas eu nunca curti, sabe? O meu pai sempre bebeu, a minha mãe, nas comunhões em casa, sempre houve bebida. Eu nunca foi minha área, nunca, de verdade. Tentei algumas vezes na roda de amigos, onde estava todo mundo, a mesma coisa fumar, a mesma coisa usar droga. E não era minha praia. É um ato social mais, né? Não foi minha praia, tipo, eu não consegui, cara. Não consegui, então nunca fluí nisso, tá? E o que eu entendi? Que, cara, eu precisava de fato estar naquele ambiente de verdade. Eu precisava de fato fazer parte daquele leque de amizade porque eu queria fazer parte daquelas amizades ou porque era convencional para mim. Entendeu? Quando a gente decide mudar, quando a gente decide de fato confessar os nossos pecados, vou dar o exemplo.
O meu pecado era a pornografia. E o quanto isso afetou dentro... E é muita coisa que e muita coisa, tipo assim, é algo que não é falado. Por quê? Porque a transformação do arrependimento é assim, a gente pega um morador de rua, provavelmente ele vai estar cabeludão, ele vai estar com mal vestido, a gente vai cortar o cabelo dele, vai dar um banho nele, vai colocar uma roupa nova e vai acontecer o que com ele? A gente vai olhar pra ele e vai dizer, bah, o cara tá limpinho agora, olha que tri. E os pecados tipo da mentira, o adultério, a pornografia, são coisas que são ocultas. Então eu posso parecer que eu sou bonitinho, tô cheirosinho, mas por dentro eu tô podre, sabe? Então eu aprendi a vencer o pecado da pornografia quando eu confessei pra Deus diversas vezes. Mas eu consegui vencer de fato quando eu compartilhei com um amigo. E ele disse assim pra mim, bah, meu, a mesma coisa. Viu? Tá entendendo? Passo pela mesma coisa, Por isso que eu falo, bato muito numa tecla, pra quem eu tô emprestando os meus olhos. Pra quem eu tô dando os meus ouvidos, sabe? Então o que aconteceu? Eu venci o pecado da pornografia? Cara, eu venci. Por quê? Porque hoje, determinados conteúdos que aparecem pra mim no Instagram, eu não dou meus olhos. Tipo, eu coloco lá, depois que eu descobri a ferramentinha, tipo, não tenho interesse. Ah, sim. Tá entendendo? Tipo, aparece lá uma mulher dançando, funk, dancinha e tal. Meu, eu sou homem, eu faço o que, cara, não tem interesse, ponto final. Por quê? Porque vai despertar algo. Não é, eu não quero aquilo ali. Mas, tipo, daqui um pouquinho começa a aparecer. É Exato, cara. E a gente reconhecer que tu é fraco nisso, não é tu ser fraco, é tu reconhecer e dizer assim, é o que Paulo tava dizendo, quando sou fraco, é que sou forte. Porque aí tu diz assim, eu preciso de ajuda. É como o ex-alcoólatra atrair pro boteco. Não vai dar certo, né? Não dá, não. Mas Não sabe vai que dar, isso né? que tu falou agora é real, porque uma vez eu tenho que parar de te mandar esses links, né? Eu vou gosto parar. muito de videozinho de macaco, porque Ai, eu acho muito engraçado, né? E aí eu eu começo... jurei que ele ia dizer, eu gosto dos X-Video. Puxa merda. Eu começo a mandar pros meus amigos, assim, eu mando pros meus amigos. E aí eu mando pro Jefferson. Agora faz um tempo que eu te mando videozinho de macaco. Uma né? companhia. E eu mandava pro Mascarelli. E aí o Mascarelli foi reclamar uma vez pra mim que agora no Instagram dele só aparecia coisa de macaco. Claro, o algoritmo. Cara, a gente precisa saber qual é o nosso limite. Entendeu? Verdade. A diferença é que a gente falou agora aqui. Vou dar um exemplo. Eu não sou contra o energético, tô tomando energético. Mas tu pega um cara que sabe que faz mal. Não é, e tu tem uma roda de amigos que tu sabe alguém que teve vencer o alcoolismo, ele tomava o energético puro e tomava misturado com uísque. Ah, tem isso também. Fica aí, bom pra caramba, né? Cara, aí ele vai tomar esse energético e vai dizer o quê? Tipo assim, vai despertar um gatilho nele. Bah, cara, que saudade, sabe? E na real é isso que a gente precisa saber, a gente precisa se conhecer. Cara, se vai te fazer mal, tu sabe disso, por que tu vai fazer? Evita. Mas não vai até o limite, sabe? Assim, não, eu só vou ver esse aqui, não vou... Não, cara, não vê nem o primeiro, tá entendendo? Porque o pecado da pornografia e da masturbação, eles andam junto. É impossível um homem ver uma pornografia e não se masturbar. Mas é possível o homem se masturbar sem ver pornografia. Sim. Porque vem do instinto. Então a gente luta contra duas coisas. É os nossos olhos, né? Que é o visual. E o nosso instinto hormonal, que é... E cara, não é fácil a gente vencer determinadas coisas. E sozinho, cara, é difícil a gente vencer. Então o arrependimento, ele vem baseado nisso. Quando a gente reconhece que tu é fraco em algo... Ah, cara, eu sou fraco nisso. Sabe? Eu preciso de ajuda. Vem alguém e te estende a mão, sabe? O Salmo vai falar que comum e suave é que os irmãos andem em comunhão uns com os outros. Comunhão é isso. É a gente saber que existe alguém que precisa de ajuda e a gente agarrar junto e ajudar, entendeu? Essa é a moral. O que tu não enxerga, tu não faz, então. Oi? Mais ou menos é isso. O que tu não enxerga, tu não faz. Exatamente. Mais ou menos. Eu dei um tempo de assistir vídeo de macaquinho quando eu vi que já tava demais. Porque me mostraram uma criança e eu disse, ai, que bonitinho, tá fazendo igual aquele macaquinho do vídeo. 14 processos. Aí disse, não pode falar essas coisas. Não posso falar essas coisas. Everton, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, já estamos chegando no finalzinho do podcast. Ele deu uma palestra aí, né? E, cara, foi mal, desculpa, perdão. Não, mas foi boa. Foi boa. Foi muito bom. Com certeza, agora ele vai parar de se confessar tanto pra mim. E vai mudar o que ele assiste no celular, né? Não. Vou continuar assistindo tudo, infelizmente. Eu vou orar pela tua vida, Marcelo. Um quê? Desculpa? Vou continuar orando pela tua vida, Marcelo. Faz favor, porque eu, na realidade, eu acho que eu vou de tobogã pro inferno. Não, em nome de Jesus, não. Tem muito o que fazer, né? Mas vamos lá, vamos tentando. Eu juro que eu prometo que eu tento. Vocês acreditam, né?
Não. A gente... Cara, a hora que tu voltar de novo a Pelotas, me avisa que a gente combina de trazer outros temas aqui. A gente tem bastante coisas polêmicas. Posso fazer uma pergunta pra finalizar aí? Pode, vai. Cara, quando tu não tá na igreja, no podcast, gravando, quando ninguém tá te olhando, o que tu faz pra relaxar? Masturbação a gente sabe que não é. Cara, quando eu ia fazer essa pergunta aí, eu disse que a minha esposa tinha que ficar na linha, que eu ia dar uma olhadinha pra ela. Mas é o seguinte, cara, a gente joga futebol. Ah, eu ia dizer isso. Cara, a gente joga futebol. Hoje, a gente tem várias atividades que o cara pode fazer pra relaxar, cara. Muitas. Eu vou te falar um negócio. Hoje, o lugar que eu mais amo estar é na minha casa. De verdade. 2. Meu momento relax é tipo assim, chegar em casa, tipo, pegar o controle da TV. Às vezes a gente não assiste nada, só ficar procurando o que vai A ver. gente nem tem TV em casa. Sim. 5 filhos, vai ter TV como? Felizmente. Sabe? Então, cara, a gente joga futebol, cara, estamos sempre em função, fazendo churrasco lá na igreja com a galera. Estamos sempre em comunhão pra... Tu sabe que eu tenho uma coisa que eu faço aqui que faz tempo que a gente não faz, né, Jefferson? Respira. A culpa é por causa do não tá tendo um filme bom. Mas uma vez por mês a gente sempre se reunia, né, os amigos, e ia assistir algum filme no cinema. Mas a ideia era a gente se juntar antes lá, né, na praça. Vai fazer uma resenha. Isso. E depois assistir o filme. O filme nem importa. Na realidade, tudo que tu marca com as pessoas, eu até estava comentando fora aqui pra ele, eu já andei em tudo que é religião, até pra olhar, analisar, valeu, tropeçou ali, tá bem? Não, tá. E aí, na realidade as pessoas se juntam, não é, vamos se juntar pra fazer um churrasco, na realidade é pela companhia, né? Pela resenha. A carne é o... vamos se juntar pra jogar uma bola, uma brincadeira. Na realidade é que tu quer estar com aquelas pessoas, né? Exato. A bola é o segundo. O primeiro é sempre aquela tem pessoa. que partir né? de alguém. Não adianta. É do ser humano procurar sempre uma liderança. Ou sempre esperar que alguém tome uma... O ser humano é carente, né? Essa é a realidade. É que nem, tipo, religião, né? Desde o início. A gente sempre procurou. Parece que é uma coisa que já tá do nosso DNA. Quando a gente descobriu a música, a gente associou que era algo divino, assim. Então, tipo, parece que a gente já foi fabricado com essa coisa que a gente precisa de uma religião, precisa buscar Tem um Deus. microchip já implantado. Veio o sopro de vida. Aí, ó. Deus vai falar assim, ó, soprei, sopro de vida. Por isso que a gente anseia sempre em buscar, a gente pode falar de religião, né? Em buscar por algo que nos conecte com o nosso Pai, que é Deus, entendeu? Por isso que em Falei alguns lugares pouco tem umas Deus. ventaninhas aí, né? Tem uns Eu tenho uma ventaninha outra, pra ajudar, né? uma teoria também, que eu já conversei com alguns religiosos que concordaram comigo, que eu acredito, né? Por mais que a Bíblia fale, eu acredito que a morte não é algo natural para nós. Porque a gente não consegue aceitar a morte. Por mais que a gente seja super... tenha muita fé que a gente vai renascer e tudo, a gente sempre fica triste. A gente não consegue dizer, morreu, mas... ele era de igreja, vai nascer, tá tudo bem. Não, a gente sempre fica triste. Então, na realidade, parece que a gente não foi feito pra morrer. Ô, cara, vocês já ouviram falar de Lázaro? O homem da Bíblia que Deus mandou sair pra fora da tumba? Eu tava fedendo até. Depois de 4 dias. Ouviram falar já, né? Mas tava mesmo, na Bíblia diz, né? Qual foi o único episódio que Deus chorou? Não sei. Na Bíblia toda vai falar que Jesus chorou apenas uma vez, quando Lázaro morreu. Alguns, na época... Mas na segunda vez ou na primeira? Os religiosos da primeira. Religiosos vão dizer assim que... Os religiosos da época, tá? Da época. Olharam os amigos e diziam, olha como ele amava Lázaro, ele está chorando. E aí ele diz assim, Lázaro, sai pra fora. E Lázaro vem. Tá? No corpo dele, ele vem, ele tem que soltar as suas faixas que estavam lá, né? Fazendo o envolto do corpo. Ele tira aquilo ali todo. E Jesus chorou. Sabe por quê, meu? Porque Deus sabia onde Lázaro estava. Jesus sabia que Lázaro estava no céu. Ele sabia que Lázaro estava com o Pai, porque Lázaro era um homem devoto ao Senhor. Então ele sabia que lá não tinha ranger de dentes, lá não tinha lágrima, lá não tinha dor. E ele estava trazendo Lázaro novamente para uma terra onde ele provavelmente choraria, sentiria dor, entendeu? Então, o que Jesus está fazendo ali quando ele chora não é tipo chorar por tristeza que Lázaro havia morrido. Não, ele estava chorando de tristeza porque ele estava trazendo Lázaro de novo, de fato que ele poderia errar e talvez não ir para o céu com o Senhor. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender que a gente não foi pré-selecionado para a morte mesmo. A gente foi feito para ser eterno com ele, que a gente se atrapalhou.
Gênesis. Várias vezes. Gênesis vai falar assim, ó, que Deus fez o homem, colocou no Éden pra gente ficar com ele lá, tendo comunhão, né? E através do pecado entrou a morte em nós, sabe? Através do pecado. Então, o pecado, ele hoje tem 2 papéis, né? Ele nos afasta da presença de Deus, isso é fato. É fato. Porque a pessoa, quando ela se batiza, ela começa a ir para uma igreja procurar Jesus, as coisas parecem que começam a dar errado para ela, sabe? A gente fala muito nisso, né? Que, cara, que antes, tipo, Satanás não estava preocupado com a tua vida. Experimenta, tipo, começar a frequentar uma igreja, Marcelo, pra te ver. Faz uma visita, tem bola de neve aqui pertinho, sabe? Experimente começar a visitar uma igreja. Visitar, cara, vai lá, troca uma ideia, tu vai ver que os caras não são ET, sabe? E a gente vai ver que, as coisas não começam a dar tão certo na nossa vida. A gente acha que não dão, né? Porque a palavra vai falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A gente precisa entender isso. Everton, muito bom o nosso papo, mas eu preciso encerrar o podcast, que a gente está estourando. Já tenho um convidado esperando para gravar. Foi mal, muito boa desculpa, mesmo perdão. Do Everton. Não, a gente que se atrapalhou. Vamos ter que trazer ele de novo aí, uns 3 podcasts, porque o homem tem palavra Até aí. converter, a gente faz uma saga, Ah, né? não, mas aí vai ter que ser um capítulo da Netflix. Umas 18 temporadas, mais ou menos. Everton, vou pedir pra tu olhar pra essa câmera aqui e dar um recadinho pro pessoal de casa. Pode ser o que tu quiser, pra seguir o teu podcast. O que tu Falar quiser. uma palavra, enfim. Fala, pessoal, então, muito obrigado para você que chegou com nós até aqui. Sou Everton Campos, segue nós nas redes sociais, canal ID Falar de Cristo. Segue o pessoal aí do Bora Fazer Barulho, também tem o Instagram deles, tem o canal do YouTube deles aí, cara, dá essa moral, comenta, compartilha com os teus amigos. Eles têm uma série que é muito bacana, que eles pegam uns vídeos aí que estão sendo, né, bem divulgados. Não tem? Não tem, mas é horrível. O pessoal que trabalha nisso aí é muito ruim. Para. É tri bacana, meu. Eu vou te falar um negócio. Tu procura dar umas boas risadas, vai no canal desse cara aí, procura esses episódios aí que eles pegam os vídeos mais engraçados da internet e começam a comentar negócio de mercado e tal. Cara, acompanha o trabalho dos caras, é top. E era isso, gente. Deus abençoe. Eu não compatuo com o que o Everton falou. Reagindo. Perdão, gente. É Reagindo o nome da série. Agora eu tô organizando com o pessoal de fazer um reagindo. Minha esposa não vai querer mais ir embora, ela vai ficar aqui. Eu vou fazer um reagindo agora voltado para temas de anime, série, essas coisas, com outras pessoas. Ainda bem, achei que tu ia botar... Não, achei que tu ia botar, vamos fazer um reagindo com o mundo gospel. Aí sim, é cancelamento direto. Mas tem vários vídeos. Não, mas dá pra fazer bastante coisa, sabia? Dá pra fazer. Eu não tem bastante produção de conteúdo gospel. Não tem, mas o problema é botar no meio da Júnior, da Melissa e do... Não, teria que ser outras pessoas. Obrigado. Everton, muito obrigado, cara. Muito bom conversar contigo. Sensacional, Everton. Muito Marcelo, muito obrigado por estar aqui também. Quem quiser te seguir, como é que te encontra lá no Instagram? M.Burguês. Segue lá, que tem videozinho também engraçado. Quer dizer, eu acho engraçado, pelo menos. Minha mãe sempre diz, filho, como tu é engraçado. É que pra ele, assim, quando ele tava fazendo, ele riu, é engraçado. É engraçado. Isso aí. Não, a minha esposa também. A minha esposa sempre, porque eu casei com ela. A minha esposa dizia, tu é um cara engraçado. Eu digo, sério mesmo? Tu acha? Ela disse, claro que tu é um cara engraçado. Eu digo, eu achei que nós estávamos juntos por causa do sexo. Ela disse, viu como tu é um cara engraçado? Não tem. Eu vou começar a vasculhar o celular dele. Os vídeos é legal, sabia? É relaxante. Depois chama as crianças de macaco. Só as crianças fazem os macaquinhos. E as mães 14 processos. Bacana, legal. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do Triplo C. Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que você gostou. Ele acaba entregando para mais pessoas. O canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto curtem. É isso aí, muito obrigado e selecione bem o que você assiste na internet. Mais uma coisa, peraí, antes de finalizar. Tu que tá assistindo aí, ó, tu que tá vendo, tu viu que tem os apoiadores dando força, que é tão difícil conseguir isso pra tudo, né? Acredito que no teu canal também é difícil. Então, se tu viu aqui, tu assistiu, viu os apoiadores, tu foi no estabelecimento do cara, fala que tu viu no programa, ajuda os guri, senão fica difícil. Então fala, vi a tua marca lá no Bora Fazer Barulho. Que o apoiador vai ficar feliz, e ele ficando feliz, a gente fica feliz. E a gente pode seguir fazendo mais conteúdo pra vocês. Isso aí. Porque a internet precisa de nós. Não. Até, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tá. Everton, não sai daí que agora...